Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico Cagiele para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, esperei no Senhor com toda confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charcor de lado. Assentou-me os pés numa rocha firme, os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muito verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idolatras, nem os apostatas. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Salmo 39. Glória a Deus, Senhor. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20h23, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissau Vieira e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Lucas Calil. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou-se unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matéria, quando usou da palavra o senhor deputado Álvaro Guimarães, devolvendo à mesa os processos 2022-010803 e o 2022-010804, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Em seguida, atendendo solicitação do senhor deputado Álvaro Guimarães, o senhor presidente submeteu à apreciação do plenário o pedido de inclusão na pauta de votação da ordem do dia das matérias devolvida, que foi aprovada com 21 votos favoráveis e 15 contrários. Dos parlamentares, Lissau Vieira, Amauri Ribeiro, delegado Adriana Costa, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Alisson Lima, Sérgio Bravo, Hélio de Souza, Antônio Gomido, delegado Humberto Teófilo, Zé Carapô, Gustavo Seba e Cláudio Meirelli. Portanto, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 2022-010803, em fase de primeira discussão e votação nominal. Retornando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado com 22 votos sim pelos senhores deputados Álvaro Guimarães, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Cairo Salim, Charles Bento, Coronel Daí, doutor Antônio, doutor Fernando Curado, Francisco Oliveira, Henrique César, Jefferson Rodrigues, Júlio Pina, Lucas Calil, Max Menezes, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Tiago Albernaz, Tião Caroço, Firmão Cruvinel, Iuíde Cambão e Zé Imperial. E 16 votos pelos parlamentares Alisson Lima, Mauri Ribeiro, Chico Cagiele, Cláudio Meirelli, delegado Adriana Costa, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Gustavo Seba, Hélio Souza, Lissau Vieira, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Sérgio Bravo e Zé Carapô. Tendo sido discutido pelos senhores deputados, delegado Eduardo Prado, Cláudio Meirelli, Sérgio Bravo, Gustavo Seba, Lissau Vieira, feito o encaminhamento de voto pelos parlamentares Paulo Trabalho, Paulo César, Alisson Lima, Hélio de Souza e Major Araújo. Pela rejeição e o 2022-010804, em fase de primeira discussão e votação nominal,
retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi aprovado com 22 votos sim pelos senhores deputados Álvaro Guimarães, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Cário Salim, Charles Bento, Coronel Dailton, doutor Antônio, doutor Fernando Curado, Francisco Oliveira, Hélio Souza, Jefferson Rodrigues, Júlio Pina, Rubens Marques, Thales Barreto, Wilder Cambão, Zé da Imperial e 16 votos não. Pelos parlamentares, Alanson Lima, Mauri Ribeiro, Antônio Gomido, Chico Cageli, Cláudio Meirelles, delegada Adriana Costa, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Lissauro Vieira, Major Araújo, Paulo César, Paulo Trabalho, Sérgio Bravo e Zé Carapô, tendo sido discutido pelos senhores deputados delegado Eduardo Prado, Cláudio Meirelles, Sérgio Bravo, Gustavo Seba e Lissauro Vieira, tendo sido discutido pelos senhores deputados Amaury Ribeiro, delegado Eduardo Prado e delegado Humberto Teófilo, e feito o encaminhamento de voto pelos parlamentares Paulo Trabalho, Gustavo Seba, pela rejeição esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene em homenagem aos empreendedores do ramo de alimentício, de Pit Dogs, de autoria do novo deputado Adriana Costa. Pela manhã, às 9 horas, deixaram de comparecer à presente sessão os parlamentares Henrique Arante, Carlos Cabral, licenciado, e Leda Borges, participando de reunião em Brasília. E para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Somente isso, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Se os deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada. Questão de ordem, presidente. Só um minuto, deputado. Já concedo a questão de ordem para Vossa Excelência. Eu só queria solicitar, em que pese ser o presidente da Goinfa, mas nós respeitamos, mas aqui é lugar de deputado. Vossa Excelência, por favor, fique lá. Tem a palavra deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu iria fazer esse mesmo pedido que o senhor acabou de fazer, mas já que o senhor já fez, eu agradeço. E queria pedir, senhor presidente, para que o senhor solicitasse aos funcionários desta casa que está sentado nas galerias, para que eles possam retirar de lá e deixar os produtores sentar. Deputado Paulo César, já foi solicitado e pela presidência, e creio que a nossa segurança já tirou todos. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. 0821, processo da Governadoria do Estado de Goiás. Lei ordinária, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0819, Governadoria do Estado de Goiás. Lei ordinária, altera a Lei 16.898, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre as concessões em folha de pagamento dos servidores militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0823, Governadoria do Estado de Goiás. Lei ordinária, convalida e revigora o fundo rotativo da Agência Estadual de Turismo, Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0827, Governadoria do Estado de Goiás. Lei ordinária, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar, mediante doação onerosa, o imóvel que especifica ao condomínio do aeródromo Zezé Alves Ferreira. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0828,
Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica, mediante doação onerosa do município de Nova América, Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0833, Governadoria do Estado de Goiás. Veto integral, veta integralmente o autógrafo de lei 479, de 19 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0834, Governadoria do Estado de Goiás. Veta parcialmente o autógrafo de lei 475, de 19 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0835, Governadoria do Estado de Goiás. Veta integralmente o autógrafo de lei 481, de 20 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0836, Governadoria do Estado de Goiás. Veta integralmente o autógrafo de lei 530, de 3 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0837, Governadoria do Estado de Goiás. Veta parcialmente o autógrafo de lei 523, de 3 de novembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente essa matéria, senhor presidente. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Deputado Paulo Trabalho. Deputado delegado Eduardo Prado. Ô, presidente, eu estou apresentando requerimento diante dessa balbúrdia que está acontecendo, governador, inclusive deputados estão constrangidos aqui, porque um foi liberado para votação, os outros não. De acordo com o artigo 107, para ver se Vossa Excelência delibera a retirada de pauta desse projeto, para a gente passar para o ano que vem. Porque eu entrei em contato com a Procuradoria, a Procuradoria disse que pode retirar o projeto de pauta, assim como os nossos assessores jurídicos. É um requerimento de todos os deputados que estão apoiando o agro e contra esse projeto, né, totalmente absurdo do governo do Estado de Goiás. Caminhe, deputado. Quero que Vossa Excelência me encaminhe o pedido. Nós vamos avaliar e colocar em deliberação no plenário. Perfeitamente? Mas o senhor tem autonomia, Vossa Excelência. Cadê o Eu vou apresentar aí para o senhor. Perfeitamente. Deputado Paulo Trabalho. Muito obrigado. Também irei apresentar o mesmo pedido ao senhor. O senhor estará, no nosso entender, é claro que o senhor tem todo um corpo jurídico de procuradoria. No nosso entender, o senhor estará amparado pela Constituição Estadual para a retirada dessa matéria de pauta. O senhor tem o apoio de toda a base do Estado, que a base do Estado está aqui, né? É oposição ao governo. A base do Estado está aqui. E o apoio dessa gente do agro de Goiás inteiro, senhor presidente. O senhor será o nosso herói. Mas, momento oportuno também, quero apresentar aqui um pedido, uma moção de repúdio ao ministro Alexandre de Moraes pelos seus atos antidemocráticos, que a Assembleia Legislativa seja exemplo para as demais casas de leis e Assembleia Legislativa do nosso Brasil, devido ao seu abuso de autoridade. O ministro Alexandre de Moraes tem envergonhado o judiciário brasileiro e tem roubado a nossa esperança. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a apresentação. Deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados. Apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável do Vale do Araguaia. O estado de Goiás possui variedades de belezas naturais em seu território e abriga grande quantidade de rios, entre eles o Rio Araguaia, que atrai praticantes de pesca amadora de todo o país e se destaca por suas praias de areias claras e naturais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito nossa equipe técnica. Eu solicito nossa equipe técnica que possa
aumentar o som, melhorar a qualidade de som ali para o pessoal das galerias. Estão me reclamando aqui que não estão ouvindo bem as falas. Então eu solicito que possam melhorar a qualidade do som das galerias. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Nós temos 8 oradores inscritos. O primeiro, o deputado Paulo César. Senhor presidente, senhores deputados, deputada presente aqui, os produtores e produtoras do Estado de Goiás. Senhor presidente, está mais provado que para o governador não importa se a mula é manca, ele quer rosetar mesmo. Não serei eu que vai matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Não sou eu. Mas eu quero aqui lembrar aos deputados, quando o atual governador entrou nesta casa, para que os deputados dessem para ele a oportunidade que ele queria fazer a melhor administração dele. E nós demos essa oportunidade, inclusive, com os deputados que perderam a eleição aqui desta casa, foi estabelecido um acordo de poder fazer um ajuste, até diretoria e secretaria prometeu para eles. Como sempre o governador mija no barranco, ele não cumpriu com os deputados. Lembra bem disso, doutor Antônio, o senhor que é produtor, o senhor sabe muito bem que o senhor não vai ganhar nada do governador e o senhor vai levar prejuízo como produtor. Lembre bem isso. Lembre bem, deputado Francisco de Oliveira, quando o senhor era líder do governo e o senhor assumiu uma composição de poder ajudar o governador e que nós demos tudo para ele. E o senhor perdeu a eleição porque ele não te acolheu e não te ajudou o senhor a ganhar a eleição. Lembre disso. Vamos lembrar, porque depois nós não vamos aqui chorar, né? Como criancinha, que nós sabemos, o governador prometeu em tirar o ICMS e não tirou. Ele prometeu e não tirou, o senhor sabe disso. O governador prometeu aqui voltar a titularidade dos professores, porque o governador anterior tinha tirado e ele não cumpriu. Lembre disso, que ele está prometendo para vocês que vai dar diretoria e vocês não vão ter nada. Não vão ter nada. E além disso, sabe muito bem o papel do mentiroso que prometeu para os produtores, que não iria nunca trair aqueles companheiros que sempre lutaram ao lado deles. Hoje está aqui traindo os companheiros. Lembre disso. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta a todos os senhores que estão aqui presentes. Quem que é o coveiro do agronegócio? Quem que é? Não entendi. Quem que é? Não entendi. Realmente, quem é o coveiro do Estado de Goiás? Então, amigos, olha, eu não quero, e vou repetir aqui, eu não quero matar os ovos da galinha de ouro. E acredito aos senhores, vocês sabem muito bem o papel importante, como o próprio presidente falou, desses homens e mulheres que plantam a semente e hoje, inclusive, com uma relação do clima, muitos estão perdendo. O governador falou para os senhores que esse povo que está aqui são milionários, mas milionário porque eles acreditam em Deus e acreditam que tem dado a sustentabilidade para o povo do Estado de Goiás e para o Brasil. Então preste bem atenção, hoje nós estamos numa posição, e os senhores, que na verdade um governo que prometeu muito e não deu conta de resolver os problemas do Estado de Goiás. E olha,
Além de tudo, ele deu cano na União e até hoje não pagou os impostos da União. O Estado está cheio de dinheiro e além disso ele não dá conta de administrar. Olha, gastou 1 milhão e meio numa escola lá em Piranhas, 1 milhão e meio, e acredita, deputado Antônio, ele vai fechar a escola para o ano que vem, lá em Piranhas. Então isso não tem gestão. Então preste atenção, companheiros e companheiras. Preste atenção vocês, deputados, que principalmente, deputado Rubens, o senhor é dono de uma propriedade e o senhor vai ter de alugar sua propriedade, vai ter de alugar ela, porque não vai ter a condição de dar sustentabilidade na propriedade. Então é a hora, porque depois que for pagar os impostos, não chora não, porque é muito que ele está roubando do povo. Deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Boa tarde especial aos amigos produtores rurais. Meus amigos, eu vou falar hoje, não vai ser para vocês não, vai ser para os deputados da base do governo. Senhores deputados, mais difícil dessa traição que está acontecendo hoje é de onde ela está vindo. De onde menos se esperava, do suposto aliado do agronegócio, Ronaldo Mentiroso Caiado. Governador que não fez infraestrutura, não investiu em rodovia, não pagou dívida com a União, aderiu o Estado ao regime de recuperação fiscal, arrecadou como nunca, e agora está usando mais uma desculpa para arrebentar com o agronegócio e jogando no colo de vocês essa responsabilidade. O Caiado traiu o setor da indústria, traiu os médicos, traiu o agro goiano, traiu o povo de Goiás e vai trair vocês também. Vai trair vocês também. Essa conta que o Caiado está impondo aos produtores, meus amigos, ela não vai ser paga só pelo agro, que vai ser inviabilizado em grande parte dele. Ela vai ser paga por toda a população goiana que vai comprar um alimento mais caro, graças aos senhores. Senhores deputados, deputado Lissauer Vieira, nosso presidente, nós tivemos no governo passado projetos que o agro foi contra. Está aqui o Zé Fábio que me acompanhou na época. Nós abrimos o diálogo com o então governador, projeto 7030, o governador foi lá, retirou. Agora o Caiado fez pior, ele recebeu os produtores ontem, tão somente para tripudiar em cima dos reprodutores, dos agricultores. Recebeu os agricultores para dizer, olha, não tem negócio. Vocês vão comer o pão que o diabo amassou, porque quem manda em Goiás sou eu, quem manda na Assembleia sou eu, quem manda no voto desses deputados é ele. Foi isso que ele fez. Isso é um desrespeito. Vocês, deputados, estão sendo usados. Vocês estão sendo usados tão somente para o governador demonstrar força. Só que essa queda de braço, quem perde, senhores deputados, é o povo goiano. Quem vai perder é o povo goiano às custas de vocês. À custa de quê? De cargo no governo, de superintendência, de benesses de poder. Vocês vão prejudicar o Estado inteiro. Põe a mão na consciência. O Caiado, eu quero saber o seguinte. O Caiado, meus amigos, não vai estar nem aí para vocês. Quando vocês, deputados, forem na cidade desses produtores e for entrar lá numa feira de peão, forem entrar, quando tiver uma exposição agropecuária, vai entrar o deputado lá para fazer abertura e vocês vão ser hostilizados. Eu quero ver como é que o Caiado vai fazer abertura lá da AgriShow, como é que ele vai fazer abertura em Rio Verde. Vocês, deputados,
quando chegarem em um evento público nas bases de vocês, vocês vão ser vaiados, vão ser hostilizados. E aí o Caiado não vai estar nem aí para vocês. O Caiado não vai estar nem aí quando vocês perderem prefeitos, porque você acha que essa turma vai esquecer? Não vai esquecer não, senhores deputados. Não vai não. Eles vão sair daqui e vão no prefeito que eles elegeram, vão no vereador que eles elegeram e vão cobrar o repúdio a vocês nas próximas eleições. Aí a hora que vocês perderem prefeito, perder vereador, perder liderança, aí você vai atrás do Caiado, ele não vai estar nem aí. Meus amigos, quando vocês perderem tanto capital político, que vocês vão perder qualquer eleição que disputar, aí o Caiado não vai poder fazer mais nada. Olha, meu saudoso avô, Dr. Jamil Seba, pai do ex-presidente dessa casa, Jardel Seba, já dizia: quem muito abaixa, mostra as nádegas. Não mostrem as nádegas, senhores deputados, sejam homens, votem contra esse absurdo, tenham postura, votem a favor da população, e não votem cabrestado do governador. O governador não está nem aí para vocês, corrijam essa atrocidade. Os senhores têm que ter postura. Quem elegeu o deputado foi o povo, não foi o governador. Isso vai custar a carreira de vocês. Ponham a mão na consciência. Votem com o povo de Goiás e não com o maior traidor da história de Goiás. Deputado Dr. Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Liceu Vieira, senhores deputados, deputada Adriana Costa, meu cumprimento e um cumprimento de respeito àqueles que trabalham para gerar alimentação para o povo brasileiro, que é os amigos produtores rurais que representam o agro e que neste momento, numa manifestação altamente respeitável, nos honram com a presença. Mas mais do que isso, a presença de vocês nesse plenário, nesta tarde, como aconteceu nos dias anteriores, vai permitir que uma semente seja plantada. A colheita não vai demorar. É a semente da independência dos poderes que foi estipulado através de um filósofo e um pensador francês chamado Montesquieu. E ele colocava que tínhamos que separar os poderes para que se tivesse autonomia e para que um poder vigiasse o outro. E nós temos então o poder legislativo, executivo e o judiciário. E hoje, eu não tenho dúvida que o poder mais forte é o poder legislativo. É ele que faz as leis, que vai regir aquilo que os nossos magistrados vão decidir na sua sentença. É nós que decidimos o orçamento para permitir que o governo possa fazer as suas obras. Mas, lamentavelmente, esta independência que estava previsto ainda no século XVII, ela não se concretiza nesta casa. Porque, lamentavelmente, eu não diria apenas os deputados que hoje apoiam o governo, nós não conseguimos ainda sermos independentes. Nós não somos independentes e, lamentavelmente, nós temos aqui hoje que, dentro de uma realidade que, lamentavelmente, é verdadeira, deputados se apegam a pequenas coisas que o governo pode oferecer para ter o constrangimento de votar contra uma matéria que eu não tenho dúvida, também são contras. Nós estamos plantando na Assembleia há alguns anos
a independência através de ações que são fundamentais. A hora que nós não dependemos mais, os deputados estaduais de Goiás não dependem mais de cargos no governo do Estado, porque a mesa diretora, desde 2015, ela distribui os cargos que temos entre as indicações dos deputados. Então, ninguém mais nesta casa necessitaria de ter cargos do governo, porque o que a Assembleia nos oferece é muito mais que a migalha que o governo do Estado oferece. Essa casa não precisa do governo do Estado, porque em 2018 nós implantamos o orçamento impositivo e que o nosso presidente Lissauer consolidou a partir de 2019. Então nós temos condições de administrar aquilo que nós entendemos que é a responsabilidade de um deputado de chegar a qualquer município e levar aquilo que ele com certeza pode e tem para oferecer. Devagar, a independência vai surgindo. Da mesma maneira que neste momento eu tenho esse sentimento, que cada deputado que está aqui gostaria de ser livre, mas lamentavelmente alguns não são. Eu não quero criticá-los, mas eu quero dizer para eles que é preciso refletir. Essa luta da independência, ela não vai morrer com a votação desse projeto. Ela tem que continuar. A Assembleia Legislativa tem que ser independente, porque ao invés de deputados ir até lá no Palácio para almoçar, para jantar, o governador que tem que vir aqui na Assembleia para pedir o apoio, para que possamos, através do diálogo, e não através daquilo que não nos interessa, poder buscar entendimento. Esse entendimento não foi discutido, esse entendimento que poderia ter esse projeto menos duro, não conseguimos. Por quê? Porque, com certeza, lamentavelmente, eu vou ter que dizer, apesar de há 20 anos estar nessa casa, nós não somos independentes. Eu não quero dizer um ou outro, nós não somos independentes. E é por isso, deputados, vocês que vão continuar das próximas legislaturas, lutem pela independência do poder legislativo. Aí sim vocês vão ter poder. Deputado Paulo Trabalho. Nós, aqui do estado de Goiás, queremos que o Brasil inteiro saiba que o nosso estado, neste momento, está aflito, porque o nosso governador Ronaldo Caiado, aquele em quem o estado depositou sua confiança por 2 vezes, está a atrair o seu agronegócio, o seu produtor rural. Eu quero que o Brasil inteiro saiba disso, porque nós sabemos que o governador tem anseios em se lançar um dia candidato à presidência da República. Mas o Brasil tem que saber que em Goiás, e ele está sendo vaiado aqui por produtores presentes. Qual é a vaia para o governador? Essa é a vaia do estado de Goiás para o governador Ronaldo Caiado, e que ela ecoe pelos 4 cantos do Brasil, para que os senhores não cometam os mesmos erros que nós cometemos aqui em Goiás de confiar neste cidadão. Traiu o servidor público, tirou-lhes direitos dos aposentados, taxando-lhe 14% sobre a previdência de quem já contribuiu tanto com o estado de Goiás. Tirou a licença-prêmio de servidores públicos, tirou o quinquênio, conseguiu aprovar o regime de recuperação fiscal com apoio desta casa. Com isso, deixou de ter que pagar a dívida pública de mais de 10 bilhões de reais. Estando Goiás, meu Brasil, numa situação muito confortável de contas equilibradas, pelo apoio que esta Casa Legislativa deu a Ronaldo Caiado, ele vem com a surpresa de taxar um dos setores mais importantes da nossa economia, que é o agronegócio. Ronaldo Caiado tem o nosso repúdio, e é dever de todos vocês que assistem essa mensagem ecoar
pelo Brasil, para que Ronaldo Caiado jamais alcance o seu objetivo de fazer um mal a nível nacional. Que o seu mal contenha-se apenas a Goiás, enquanto nós podemos combatê-lo aqui de perto, e vocês estarão livres de um grande mal. Dito isto, senhor presidente, faço um apelo aos senhores deputados. Não votem contra o agro que movimenta esse país, coloque a mão na consciência. A democracia, senhor presidente, está sendo ameaçada neste momento, porque estes deputados, eles não têm liberdade para votar. Eles estão votando por cabresto. Isso não é democracia. Não é democracia. Democracia está aqui deste lado do plenário, de deputados independentes que colocam o povo e os interesses do Estado acima dos seus próprios interesses. E como foi dito aqui nesta tribuna, senhores colegas deputados, por quem eu tenho grande apreço, não manchem a carreira de vocês. Primeiro, que o governador Ronaldo Caiado não vai honrar. Eu já fui um deputado da base, como alguns aqui já foram. Na primeira oportunidade que os senhores não servirem mais a este governo, ele vai esquecer todo esse desgaste que os senhores estão sofrendo agora. Então não vale a pena manchar toda uma história, deputado Thiago Albernaz, o senhor tem tanto apreço, tanto carinho e respeito por todos. Digo isso a todos, não vale a pena manchar a carreira de vocês por conta de Ronaldo Caiado, um homem sem palavra, traidor do Estado de Goiás. Ainda dá tempo dos senhores votarem com esse povo. E vou pedir atenção de vocês, aqueles deputados, pessoal, aqueles deputados que repensarem o voto, terão ou não terão o perdão e a gratidão de todos. Suas fotos serão retiradas dos outdoors, dos banners. Esse povo é honesto. Jamais vai taxar um deputado que reviu seu voto, que se retratou e pensou melhor. Vocês não têm culpa, mas ainda há tempo. Agora, se mantiverem no erro, não terão perdão. Então, ajam com consciência. Ainda há tempo, senhores deputados. Façam o que é certo. Coragem, coragem. Doutor Hélio colocou muito bem, esta casa não precisa do Estado. Vocês têm aqui as emendas impositivas, têm as indicações dentro da casa, o governo, vocês não têm, o almoço de amanhã com os deputados da base já está preparado. Já está preparado o cardápio fechado para comemorar a vitória em cima do agro. Mas nós não vamos permitir, não iremos permitir. Fiquem atentos, fiquem atentos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado delegado Humberto Teófilo. Senhor presidente, boa tarde a todos, em especial a todos os produtores que estão aqui hoje. E eu venho de novo subir aqui à tribuna. Tem uma situação na política que ela é primordial. É quando a gente tem palavra. A palavra, quando ela é descumprida, pode sair da política. E eu vejo muitos deputados ali que durante a campanha disseram que apoiam o agro. Disseram que iriam ajudar o agro. E agora, o que nós estamos vendo aqui hoje é a palavra sendo descumprida. Estão descumprindo a sua palavra. O governador já demonstrou que é um traidor. Já está consolidado isso. Eu quero vir aqui dizer, muitos que estão ali vão disputar prefeituras daqui 2 anos. Vão disputar. E quando eles disputarem as prefeituras, nós vamos lembrá-los. Nós vamos lembrá-los nas redes sociais, nos debates.
Lembrar, porque quem votar hoje contra o agro não terá nenhuma moral de falar sobre o agro. E sabe o que eu fico imaginando? É como dar conta de dormir em paz. Teve gente, deputado semana passada aí, que estava no chororô, dizendo que, olha, é o pior dia da minha vida. Pior dia o cacete. Mentiroso. Estava aí no corredor, falando, ai, não posso votar. E vem aqui e mete a faca aqui nos produtores. Não tem palavra, não tem culhão. Que se tivesse subir aqui e falava que não vou votar com o governo, como eu subi aqui com os servidores públicos e votei junto com o policial civil. Eu não me vendi, mas não. É muito chororô, mas chega aqui, ora, eu vou seguir o governo, vendendo a alma por causa de um mandato. Vende. Então, hoje eu venho aqui novamente dizer a todos, vocês podem ter certeza, que primeiro, eu durmo em paz, coloco a cabeça no travesseiro, sabendo que eu estou ao lado do povo, da população. E pode ter certeza que muitos que estão ali não estão dormindo em paz, não. Não está, porque pesa. Pesa. Então, eu gostaria aqui de chamar a reflexão dos deputados, principalmente aqueles que falam que defendem o agro. Durmam tranquilo, vão dormir tranquilo. Não façam isso. Hoje vai ser um dia para quem votar a favorável, vai ser marcado negativamente na história política. Vai estar marcado. E hoje o agro aqui está mostrando a sua força. Peça aos deputados que reflitam. E o governo está preocupado. É na sexta-feira pizza, é no segundo almoço. E para o trabalho. Amanhã, se tiver almoço, para comemorar, pode ter certeza que muitos ainda vão ter uma caganeira. Vão passar mal. Por quê? Como pode comemorar o desastre, uma faca no peito, comemorar que estão sacrificando o agro, comemorar ainda, fazendo almoço, é brincadeira. Então, eu venho aqui deixar de novo o meu apoio. Eu, como delegado de polícia há quase 10 anos, sempre combati organizações criminosas que furtaram produtores rurais. Sempre defendi o posse e o porte de arma de fogo para os produtores rurais. Sempre vou defendê-los onde eu estiver. Não vou vender minha alma aqui por causa de um governo que mente. Agora, se muitos querem vender a sua alma aí, problema deles. Problema deles. Então, conte com o meu apoio e vamos brigar aqui até o final, para buscar aqui a rejeição desse projeto, tá? Muito obrigado, flagrante neles. Delegado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Meu abraço aqui, meu cumprimento aqui aos nossos homens e mulheres do campo, aqueles que colocam o alimento na nossa mesa e que merecem de todos nós, ou deveriam merecer de todos nós, deputados, a nossa reverência e a nossa gratidão. Da minha parte aqui, os senhores terão sempre gratidão e reconhecimento. Eu cumprimento a todos vocês. Quando eu caminhei com o Caiado, com o vagabundo, quando eu caminhei com aquele vagabundo, traidor, em 2018,
logo que terminou as eleições, eu estava contando para vocês, eu quero continuar a historinha minha aqui. Aqui na casa, alguns deputados aqui foram procurados. Ele ganhou as eleições, veio aqui na casa, defecou, urinou na cabeça de deputado aqui. Vocês se lembram, humilhou deputado aqui que hoje está na base dele. Alguns deputados tinham perdido o mandato, não foram reeleitos. Um deles está ali, é o deputado Chiquinho de Oliveira, que eu queria pegar como exemplo. Deputado Chiquinho de Oliveira era o líder do governo passado, a mesma função que ocupa aqui o deputado Bruno Peixoto. Acabava com o Caiado, acabava com ele aqui, eram críticas pesadas em cima do Caiado aqui, fazendo campanha aqui da tribuna, ali daquele lado. Mas quando terminou, Caiado nos chama, nós tínhamos aprovado aqui o orçamento impositivo e pede um voto de confiança aqui para os deputados. Confia em mim, eu preciso. Chorou, ajoelhou, pediu pelo amor de Deus. Os primeiros que se aliaram a ele foram, coincidentemente, aqueles que não conseguiram renovar o seu mandato. Chiquinho de Oliveira, líder do governo do Marconi, foi o primeiro a se aliar. Quando o Caiado assumiu, ele virou as costas para o Chiquinho de Oliveira. Chiquinho de Oliveira não ocupou nenhuma função. E agora a história se repete. Não foi reeleito, o governador está prometendo de novo que vai dar secretaria para ele e ele está ali. Está ali acreditando. Ele e outros deputados. Mas eu queria dizer aqui para vocês, eu queria só que prestassem atenção um pouquinho. Caiado traiu o Chiquinho de Oliveira, vai trair novamente. O Caiado traiu o Lincoln TJ, que era vice dele, e ele praticamente afastou o Lincoln e já nomeou como vice, escolheu o vice atual dele, que foi eleito, o Daniel Vilela, e destituiu. O Caiado, logo em janeiro, quando ele assumiu, alguns produtores me ligaram, que eram presidentes de sindicatos rurais, os quais eu passei a conhecer na campanha. Alguns deles me passaram áudios pesados aqui, que eu gostaria muito de colocar aqui para vocês, mas não vai dar tempo. Mas alguns produtores, homens, né, calça frouxa igual o Caiado, não, homens. E eles falaram para mim o seguinte: Major Araújo, o senhor esteve aqui na nossa cidade com aquele vagabundo. Eu era presidente do DEM aqui na minha cidade. Aquele vagabundo tirou a presidência aqui e colocou do outro lado. Foi outra traição que esse governador passou a fazer. Trazer os ex-prefeitos do lado de lá, de outro partido, e abandonar os seus principais aliados, que foram sempre o homem do campo, os presidentes de sindicatos, de entidades, os produtores rurais desse estado. Nós não precisamos falar mais nada, que nós estamos diante de um traidor, um homem sem virtude. Demóstenes Torres, quando brigou com ele, escreveu um artigo que eu guardo muito bem, para me lembrar todo dia desse artigo. Um cavaleiro à procura de um cérebro, é o Caiado. Esse homem não tem cérebro, ele deveria reverenciar o agro e deveria ser grato aos seus aliados. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputado, questão de ordem, senhor. Nós estamos em pequeno expediente, deputado. Não cabe questão de ordem. Vossa Excelência, inclusive, é o próximo, já está inscrito e tem a palavra para o pequeno expediente. Senhor presidente, queria primeiro cumprimentar a todos os guerreiros do agro aqui presentes. Sejam bem-vindos à nossa casa. Segundo o senhor presidente, eu ia usar o pequeno expediente, mas eu aproveito aqui
a minha fala aqui no pequeno expediente, e não na questão de ordem, para apresentar para Vossa Excelência, com fulcro no artigo 16.1, a linha P do regimento interno dessa Casa, que dá a possibilidade de retirada de pauta, assinado por quase todos os deputados aqui, pedido de retirada da pauta dos dois projetos, número 2022-010-804 e 2022-201-0803, que estão tramitando, e peço aqui, inclusive, urgência e preferência nos termos do artigo 105 do regimento interno. Peço Vossa Excelência, de acordo com o regimento, que retire de pauta esses dois projetos esdrúxulos que estão para votação nesse momento. Sabe? Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles tem a palavra. Vossa Excelência não encerrou ainda não? Não encerrei ainda não. Desculpa, tem a palavra. Senhor presidente, eu queria só ratificar o meu voto contrário, dizer que o mais salutar do líder do governo é a retirada desse projeto. Eu já disse anteriormente que ele é ilegal, é inconstitucional e é imoral. Imoral porque é um governador que não tem palavra. Infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, político estelionatário não vai preso e não perde o mandato. Porque no momento que o governador, pastor Jefferson, deu a palavra para o agro, ele tinha que cumprir a palavra. E, aliás, ele não apresentou nenhum número no projeto, até porque tem 10 bilhões em caixa que deixa de pagar tributos. E o governador apresenta um projeto de forma totalmente estapafúrdia, não coloca números e prejudica o agro. Lá atrás, quando meu pai ainda era vivo, Valdir do Prado, meu pai dizia para mim, Tiago, que quando nós temos dificuldades na nossa casa, filho, nós temos que fazer economia até do palito que a gente compra. Como é que um governador que se diz que está em dificuldade financeira aprova um projeto vergonhoso dessa estirpe e faz almoço e banquete com deputados da base para comemorar o projeto? Todos os dias é banquetes no Palácio das Esmeraldas para comemorar com dia disso, dia daquilo, um absurdo. E eu também queria dizer o seguinte, senhor presidente, que o nosso governador tem que ter bom senso com os deputados da base. Lá atrás, não cumprindo a palavra comigo, nos expulsou da base. Por quê? Porque nós votamos com os servidores públicos. Agora, de uma forma inteligente, lógico que tem que tirar o Amauri dessa situação, mas tem muitos deputados aqui que foram apoiados pelo agro. E, inclusive, com contribuição financeira de campanha. Agora vem, e aí bota os deputados em situação difícil. Muitos vão ter que devolver as doações de campanha para muitos que estão ajudando e pedindo aqui o apoio desses deputados que deram a palavra para eles. Nós temos que, na profissão política, no mandato, nós temos que ter gratidão e nós temos que ter palavra. Então, o que o agro precisa aqui é do apoio e da palavra e da sinceridade. Esse projeto ele não tem como prosperar, espero eu, o bom senso da base, e eu tenho certeza que o nosso presidente Lissau vai analisar o nosso pedido, né, que nós consultamos aqui a assessoria jurídica, os procuradores da Assembleia, e tem a possibilidade de retirar esse projeto, porque não há qualquer tipo de clima jurídico. O processo tem visto material e formal. Não qualquer tipo de clima para que haja essa votação aqui na Assembleia Legislativa. Então eu queria agradecer o carinho de todos, dizer ao presidente que nós vamos lutar até o fim, juridicamente, seja aqui no plenário, para que esses dois projetos, que mostram, mais uma vez, um governador sem palavras, sem lealdade, e principalmente, que sempre mostrou, ele não tem gratidão. Não tem gratidão pelos seus pares, não tem gratidão para aqueles que o apoiam, é um político sem gratidão. E quem não tem gratidão não pode prosperar na política brasileira. E vocês não esqueçam, hein? Não esqueçam, porque infelizmente muitos que não tiveram gratidão, tiveram o apoio de vocês. Não esqueçam dos nomes de quem está traindo vocês. Anote e pregue na geladeira. Obrigado, senhor presidente. Nós encerramos o momento do pequeno expediente. Já deu às 16 horas, temos ainda 2 deputados inscritos, mas pelo decurso de prazo
está encerrado o pequeno expediente. Vamos, claro, nós vamos ler. Eu só quero falar ao deputado delegado Eduardo Prado. Doutor Rubens, me passa esse requerimento do deputado delegado Eduardo Prado. Nós temos em mãos, senhores deputados, um pedido assinado pelo deputado Eduardo Prado, deputado Humberto Teófilo, Cláudio Meirelles, Antônio Gomide, Major Araújo, Hélio de Souza, Gustavo Seba, Paulo César e Paulo Trabalho e outros deputados, onde solicita a essa mesa diretora, com base no artigo 16, a linha P do Regimento Interno. Eu quero ler aqui a todos o artigo 16 e a linha P. São atribuições do presidente, além de outras previstas nesse regimento, ou que decorram de natureza de suas funções prerrogativas. A linha P, ela fala que, dentre as atribuições, é fazer organizar, sob sua responsabilidade, a ordem das sessões com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Portanto, deputado, o seu requerimento, ele se torna inócuo, mas eu sou democrático e, no momento oportuno, vou colocar em apreciação do plenário com regime de urgência, conforme a vossa solicitação. O pequeno expediente foi encerrado. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei do 522, 17 de novembro de 2022. Institui a campanha educativa de tratamento aos idosos na rede pública de ensino com o objetivo de combater a discriminação de jovem para com o idoso. De autoria do deputado Antônio Gomide. Projeto de lei 523, 17 de novembro de 2022. Concede título de cidadania que especifica Gustavo Seba. Projeto de lei 524, de 17 de novembro de 2022. Concede título de cidadania que especifica deputada Leda Borges. Projeto de lei 525, de 17 de novembro de 2022. Concede título de cidadania que especifica Max Menezes. Projeto de lei 526, de 17 de novembro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica Dr. Antônio. Somente esses projetos, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra os primeiros secretários para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira. Requerimento número 30, 2022. Assunto: retirada de propositura. Os deputados que o presente subscreve conforme o artigo 16.1, a linha P
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás requerem a retirada de pauta do processo legislativo 0804 e 0803, com urgência e preferência do artigo 105, parágrafo 3, terceiro do Regimento Interno. Nessa conformidade, dada a relevância à oportunidade da propositura, aguarda o subscritor a aquiescência do que referida fica. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2022, assinado por vários deputados, senhor presidente. O requerimento é número 931. Senhores, eu vou colocar em apreciação do plenário o requerimento assinado por vários deputados solicitando a retirada de pauta da matéria. Como foi feito o requerimento do deputado Bruno Peixoto na sessão passada, solicitando a inclusão com regime de urgência, eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados Deputado Bruno Peixoto tem a palavra. Senhor presidente, só para orientação. Senhor presidente, só para orientação, quem for contra ao requerimento se manifeste, é isso? Exatamente. Quem aprova... Só um minutinho, pessoal. Só um segundo, pessoal, por favor. Quem aprova... Senhores deputados, prestem atenção. Todos. Quem aprova, permanece como está. Quem é contra, se manifesta. Perfeito? Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só pedir para... Senhores, só atenção de todos, era o seguinte, como o presidente colocou o nosso requerimento para votação em plenário, o plenário ele tem a soberania e decide nesse momento. Então eu gostaria de pedir aqui ao líder do governo Bruno Peixoto, aqui nesse prazo, liga para o governador Ronaldo Caiado, pede para votar ano que vem ou mês que vem, para dar esse prazo, para que vocês conversem com o agro, para os deputados raciocinarem com mais prazo, porque não tem lógica um projeto dessa forma, e para consertar também os erros jurídicos, os vícios formais, materiais. Então eu peço aos deputados da base para postergar e tirar esse projeto da pauta cheio de vício e ilegalidade, senhor presidente. Então vamos votar com o nosso requerimento, senhores deputados da base do governador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu vou colocar em votação a urgência e preferência requerida pelos deputados. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado com 22 votos contrários. Não segura não, não segura não. Por favor, gente. Por favor, gente. Calma aí, gente. Pessoal, vamos com calma, gente. Pessoal, não tem jeito de votar. Pessoal. Gente, por favor. Eu vou suspender a sessão. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Ô, gente. Não tem jeito. Eu encerro a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.